O pecado da inveja segundo a Bíblia e o Evangelho. A inveja é um dos pecados mais antigos e destrutivos mencionados na Bíblia, profundamente enraizado na natureza humana e frequentemente ligado à desordem do coração. Desde os primeiros capítulos das Escrituras até os ensinamentos de Jesus e as cartas do apóstolo Paulo, a inveja é descrita como um sentimento que gera divisão, dor e distanciamento de Deus. Neste texto, exploraremos o que a Bíblia e o Evangelho dizem sobre a inveja e como ela pode ser superada pela graça divina. Antes, vou pedir para que você deixe seu like, para que o YouTube possa distribuir esses vídeos para mais pessoas, e também não se esqueça de se inscrever-se aqui no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este. Então, dado o recado, vamos falar sobre o que é a inveja. A inveja, segundo a Bíblia, é o desejo egoísta de possuir aquilo que pertence a outra pessoa, seja sua posição, bens materiais, habilidades ou bênçãos espirituais. Diferentemente da admiração que nos inspira a crescer, a inveja nasce do descontentamento com o que temos e da comparação nociva com os outros. Ela frequentemente leva ao ressentimento e pode destruir relacionamentos, corroer a alma e afastar-nos de Deus. O exemplo clássico da inveja aparece em Gênesis, capítulo 4, com Caim e Abel. Caim, dominado pela inveja porque Deus aceitou a oferta de Abel, acabou assassinando seu próprio irmão. Esse episódio demonstra o poder destrutivo da inveja e como ela pode levar a ações irreversíveis quando não controlada. E os ensinamentos de Jesus sobre a inveja. Nos evangelhos, Jesus aponta e aborda a inveja de forma indireta, frequentemente associando-a à falta de amor e ao egoísmo. Em Marcos capítulo 7, versículo 21 ao 23, ele lista a inveja entre os males que vêm do coração humano e contamina a pessoa. Ele diz: porque de dentro do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, a maldade, o engano, a divisão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Aqui Jesus nos ensina que a inveja é um pecado que nasce internamente, mostrando a necessidade de um coração e de uma transformação. Ela não é apenas um comportamento externo, mas um reflexo do estado espiritual de uma pessoa. Além disso, a parábola dos trabalhadores da vinha, que está em Mateus capítulo 20, versículo 1 ao 16, oferece uma lição importante sobre a inveja. Quando os trabalhadores que chegaram primeiro reclamam que receberam o mesmo pagamento que os últimos, o dono da vinha pergunta: ou você está com inveja porque sou generoso? Jesus ensina que a inveja surge quando não reconhecemos a bondade de Deus em nossas vidas e comparamos nossas bênçãos com as dos outros. A inveja nas cartas de Paulo. O que o apóstolo Paulo fala referente sobre o pecado da inveja? Ele alertou os cristãos naquela época. Vamos ver. O apóstolo Paulo também aborda o pecado da inveja em várias de suas cartas, enfatizando como esse sentimento é incompatível com a vida cristã. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, ele inclui a inveja entre as obras da carne, que se opõem ao fruto do Espírito. Ele diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Para Paulo, a inveja é um obstáculo ao crescimento espiritual e à unidade cristã. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, ele afirma que o amor não é invejoso, destacando que o verdadeiro amor, que é o amor do mandamento de Deus, não deixa espaço para sentimentos de comparação ou ciúmes. Paulo também incentiva os cristãos a celebrarem as bênçãos dos outros em vez de invejá-las. Ele diz: alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Está em Romanos capítulo 12, versículo 15.
Essa atitude de empatia e humildade é fundamental para combater a inveja. Agora vamos falar como superar a inveja com a ajuda de Deus. A Bíblia oferece caminhos claros para superar a inveja. O primeiro passo é reconhecer o problema e confessá-lo a Deus, buscando o perdão e a cura. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Além disso, é necessário cultivar um coração grato. A gratidão nos ajuda a focar nas bênçãos que Deus nos deu, uma vez de compará-las com as dos outros. Paulo nos lembra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Finalmente, o amor é a maior arma contra a inveja. Quando verdadeiramente amamos os outros, nos alegramos com suas conquistas e desejamos seu bem. Jesus nos chama a amar nosso próximo como a nós mesmos, e isso inclui desejar-lhes o melhor, sem ressentimentos ou comparação. A inveja é um pecado que corrói a alma, porém a Bíblia e o Evangelho oferecem esperança e transformação para aqueles que a enfrentam. Por meio do amor, da gratidão e da comunhão que Deus, é possível libertar-se desse sentimento e viver uma vida plena, focada na generosidade divina e na alegria pelas bênçãos compartilhadas. Que possamos seguir os caminhos e ensinamentos de Cristo e caminhar em amor e contentamento, deixando a inveja para trás. Que Deus abençoe todos vocês grandemente, que vocês possam se libertar desse pecado da inveja, pois é um pecado mesmo que corrói. E isso é um pecado que está enraizado em nossa natureza humana. Devido à queda de Adão e Eva, todo ser humano foi contaminado pelo pecado. Então que Deus possa abençoar cada um de nós para a gente se livrar dia a dia, aos poucos, desse sentimento da inveja. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.